Olá a todos, o meu nome é Julia Camargos, eu sou aluna do IFTM Campus Patos de Minas e estou aqui para estar apresentando a minha pesquisa intitulada A Mineração por seus Mineradores, uma história social da mineração, que é orientada pelo professor de História Luiz Fernando. Inicialmente, para que possamos saber os objetivos e as justificativas dessa pesquisa, é interessante que façamos um retrospecto histórico acerca da importância da mineração no processo de formação espacial, cultural, social e também econômico do Brasil. Oficialmente, as primeiras minas, elas foram encontradas no sertão dos Cataquases, mais especificamente na região da Vila Rica, atual Ouro Preto, no final do século XVII. Nós podemos atribuir um papel de protagonismo tanto para o ouro aluvião quanto para os diamantes que foram encontrados na região do Tejuco, que é atual Diamantino. Como consequência dessa atividade extrativa, nós tivemos intensos fluxos migratórios que possibilitaram o processo de interiorização do território brasileiro e também uma ressignificação da riqueza da coroa portuguesa, o que levou, consequentemente, à formação das primeiras cidades mineiras, ou também chamados os arraiais. Mas e os mineradores? Como eram vistos os mineiros e os trabalhadores inseridos na atividade extrativa? Para responder tal questão, é interessante fazermos uma análise a partir de duas citações, sendo a primeira delas do naturalista italiano Domingos Vandelli, na obra Memórias sobre as Minas de Ouro no Brasil, em que ele diz que sejam necessárias pessoas inteligentes que instruam os mineiros e os dirijam nas suas operações, e do José Vieira Couto, em Memórias sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais, em que ele diz que não vê que todas essas coisas, dependendo de princípios e profundos conhecimentos de hidráulica e da mecânica, serão tão mancamente praticadas por homens que sabem ler quando ainda o sabem. Nesse sentido, nós podemos apontar algumas questões relacionadas ao processo de capacitação desses mineiros. Inicialmente, não se tinha um diretor, um instrutor que tivesse conhecimentos profundos da mineralogia, que pudesse nortear o trabalho desses mineradores. Havia um conhecimento muito limitado acerca da mineralogia, da química, de questões da geometria subterrânea e também do funcionamento desses equipamentos hidráulicos que foram utilizados em larga escala. E é interessante mencionar ainda nesse sentido a questão da capacitação dentro das escolas técnicas. A primeira escola de Minas do Brasil se trata da Escola de Minas de Ouro Preto, que foi inaugurada em 1876, enquanto as primeiras datações do Brasil das primeiras minas que foram encontradas estão entre 1693 e 1695. Então, neste tempo, nós podemos ver um relaxamento muito grande no sentido de capacitação desses trabalhadores. E é nesse sentido que surge o objetivo da pesquisa, que é a necessidade da escrita da história social da mineração, utilizando como fonte principal a voz desses agentes sociais históricos que vivem em função do cenário da mineração. Então, como materiais e métodos da pesquisa, foram feitos os levantamentos teóricos e bibliográficos acerca da história da mineração, desde as primeiras descobertas no Brasil até a contemporaneidade, e também, a partir da metodologia de história oral, a aplicação de entrevistas que tinha como um principal intuito priorizar a voz desses mineradores, que muitas vezes são deixadas a segundo plano, a ponto de trazer pluralidade de discussões e de pontos de vistas e de opiniões acerca da atividade extrativa. Em relação aos resultados e à discussão da pesquisa. Inicialmente, é interessante a gente mencionar que a pesquisa ela tinha como objetivo inicial ampliar essas entrevistas para diversos cargos da atividade mineradora, de forma a trazer essa discussão mais inclusiva. Porém, devido às circunstâncias da pandemia e da Covid-19, nós fomos limitados a um total de apenas 3 entrevistas, 3 entrevistados, ambos com o mesmo título de técnico em mineração, ambos aposentados e, de certa forma, dentro dessa situação de privilégio profissional. Então, foram aplicadas 7 perguntas e os resultados dessas perguntas aqui apresentados nos dizem respeito a apenas 3 entrevistas de 3 profissionais. Em relação à primeira pergunta, como você analisa a formação para a mineração? Quando os entrevistados eles foram perguntados acerca dessa questão, as respostas elas foram um pouco diferentes. O entrevistado 1, ele nos apontou a extrema diferença da prática mineira no início da sua profissão para agora, no sentido de que inicialmente era algo estritamente braçal e agora é muito comum que se exija pelo menos um conhecimento básico sobre sistemas e tecnologias em geral.
O entrevistado 2, ele acrescentou essa notável diferença na prática, não apenas no sentido do uso da tecnologia, mas também, de acordo com ele, com uma carência no sentido de ensino teórico da mineração nas novas escolas técnicas. E o entrevistado 3, ele ressaltou também o uso da tecnologia e as mudanças a partir disso, mas ele deixou claro que não está inteirado no processo de formação para técnicos atualmente. A segunda pergunta: quais são suas memórias em relação ao seu trabalho, pensando na remuneração econômica, riscos, condições de trabalho, etc. Ambos os entrevistados eles deram uma atenção maior aos riscos e aos acidentes pelos quais eles presenciaram. O entrevistado 1, ele apontou a melhora da infraestrutura das minas subterrâneas com o decorrer dos tempos, justamente para evitar esses possíveis novos acidentes e priorizar de uma forma mais fácil a saúde dos trabalhadores. O entrevistado 2, ele prontamente se pôs a opinar sobre os acidentes, chamando-os de dramáticos e que dificilmente poderia ser apontado um responsável desses acidentes, até porque dentro de um contexto das minas subterrâneas, principalmente, o terreno é muito instável e nem sempre se trata de uma falha humana. E o entrevistado 3, ele lembrava-se brevemente de alguns acidentes graves pelos quais ele presenciou, mas ele deixou claro que a segurança sempre foi uma preocupação e uma prioridade da empresa pelo qual ele estava inserido. Em relação às perguntas, como você vem notando as preocupações com o meio ambiente a partir da empresa e dos funcionários? Há uma preocupação com as comunidades, cidades que se organizam ao redor da atividade mineradora por parte da empresa e dos trabalhadores? Sobre essas perguntas, o entrevistado 3, ele elogiou a antiga empresa pelo qual ele prestou serviço, dizendo que a empresa ela se preocupava em ministrar cursos, fornecer assistência médica, lazer e demais outras instituições, não apenas aos trabalhadores, mas também para a população da cidade pela qual a empresa estava inserida. O entrevistado 1, por outro lado, ele apontou que há um relaxamento da questão ambiental e, consequentemente, da preocupação acerca das cidades ao redor da mineração por parte da empresa. E o entrevistado 2, de uma forma bem geral, ele apontou uma melhora e uma tendência cada vez mais de melhorar em relação a essa cobrança, em relação a essa regularização, em relação à preocupação ao meio ambiente e às cidades ao redor da atividade mineira. A pergunta: para você, a atividade mineradora se insere em um ambiente insalubre, perigoso ou na sua prática não transparece isso? Sobre essa questão, os entrevistados eles tiveram respostas semelhantes. O entrevistado 2 ele apontou que o fornecimento de EPIs e de uniforme foi um diferencial muito grande na sua atividade, justamente porque no início da sua carreira não se tinha nem ao menos um uniforme que era distribuído. O entrevistado 1, ele foi presidente da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa, e ele apontou uma relutância inicial dos trabalhadores em quanto ao uso do EPI, mas que com o tempo tudo foi se acertando. O entrevistado 3, ele apontou que a empresa, ela lucra de acordo com o fornecimento desses equipamentos de proteção individual. Até porque na época em que ele trabalhava, o preço do minério, ele crescia de valor de acordo com a qualidade da produção e também pela adequação dos profissionais. E, por fim, como é a presença feminina nas minas? Há uma alta inserção da mulher na atividade? Sobre isso, os entrevistados eles não se alongaram muito, eles prontamente já disseram não. De uma maneira geral, eles reconheceram que atualmente há uma maior participação feminina na atividade e eles apontaram que durante os seus anos de trabalho isso era um cenário ainda muito novo e muito raro. O entrevistado 1, inclusive, ele nos deu uma data da primeira mulher que pisou na mina subterrânea, que era uma técnica em segurança da empresa que ele trabalhava, que foi em meados da década de 1990. Então, em relação às discussões dessa pesquisa, apesar da pesquisa ter tido como objetivo inicial dar oportunidade de fala para os trabalhadores normalmente deixados a segundo plano, infelizmente ela não pode ser considerada uma pesquisa inclusiva, até porque foram ouvidos apenas homens técnicos e aposentados com esse privilégio na área da extração mineral devido às circunstâncias da pandemia. Então, sobre isso, surge uma necessidade de pesquisar a fundo e de trazer novos discursos para a área da mineração, de forma a crescer cada vez mais para a escrita da história social dessa atividade mineira. Como conclusão, eu trouxe o resultado da principal pergunta da entrevista, que é: qual é o lado positivo de trabalhar na mineração e o negativo na concepção individual do trabalhador, em que ambos os entrevistados eles apresentaram uma imagem muito positiva da atividade.
Eles pouco levaram em consideração os riscos, os acidentes e demais outras questões negativas da mineração e colocaram ela dentro de um contexto muito positivo. Inclusive, teve um dos entrevistados que até respondeu que não tinha lados negativos de se trabalhar com mineração. E além disso, nós podemos concluir que a mineração tem uma importância muito grande no sentido de ampliação territorial do Brasil, principalmente no sentido de colônia, além de ser uma importante atividade econômica para o país e cada vez mais vem ganhando protagonismo. Essas foram as referências que eu utilizei para estar pesquisando e também montando essa apresentação. E, para agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao IFTM pela oportunidade, agradecer ao meu orientador de pesquisa pelo auxílio, os ensinamentos e também aos entrevistados envolvidos que possibilitaram a realização dessa pesquisa. É isso e obrigada pela atenção.